Quero convidar o pastor Juan. Amém, glória a Deus. Vai nos apresentar o pregador. Quero agradecer esse time maravilhoso que nos conduziu nesse tempo de louvor e adoração. Muito obrigado, maestro César, e a cada um de vocês. Já soube que um de vocês estava tocando em uma das nossas células essa semana, e foi o assunto hoje da semana, né, César? O pessoal ficou muito feliz de ter hinos, de ter música clássica tradicional nas células, e todos vocês estão convidados a fazerem parte de um movimento como esse. Muito obrigado, de verdade. Hoje eu estou muito feliz, porque nós vamos receber para ministrar a palavra aqui na PIB-BH, o pastor Jackson Andrade. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor Jackson foi pastor aqui nessa casa, nessa igreja, por quase 2 décadas, foi o pastor que me pastoreou a maior parte da minha vida, inclusive foi o pastor que me batizou aqui nessa igreja quando eu tinha apenas 11 anos de idade. No dia 31 de dezembro de 2001, às 11h20 da noite, eu fui batizado pelo pastor Jackson, e nesse dia ele teve o privilégio e a oportunidade de batizar também os seus filhos, o Estevão e a Dâmaris, né? Então foi um dia muito marcante, e é uma alegria para mim muito grande poder receber hoje aqui na PIB-BH aquele que pastoreou não só a mim, mas a minha esposa, o meu avô, a minha família, e hoje poder recebê-lo aqui para a gente é uma alegria e uma honra muito grande. Eu espero que você se sinta em casa, porque essa é a sua casa, nunca deixou de ser a sua casa, a sua família, e nós queremos orar por você. Estenda as suas mãos em direção ao pastor Jackson. Deus, nós queremos te agradecer por esse santo homem de Deus, Pai. Nós queremos te agradecer pela contribuição do pastor Jackson, Deus, por quase 2 décadas a essa igreja, por ter dedicado a sua vida, o seu tempo, Pai, para nos edificar. Obrigado, porque hoje todos nós somos frutos do ministério dele, Pai. Eu, de maneira muito específica, por ter caminhado, aprendido, por ter de fato sido ministrado pela vida dele, Pai, durante tantos anos da minha caminhada, mas todos nós, de alguma maneira, somos frutos, somos consequência do ministério dele aqui nesse lugar. Que o Senhor possa honrá-lo, e que o Senhor venha usá-lo nessa manhã de forma tremenda, maravilhosa e poderosa, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Eni, por ter aceito. Eu vou deixar que o pastor Jackson te apresente um pouco mais. A gente está feliz, sinta-se em casa, que Deus te use muito, viu? Amém. Graça e paz, amados. Grande é a nossa alegria, né, estar aqui com os irmãos, depois de alguns anos, em que estivemos à frente da igreja, e louvamos a Deus. Eu estou vendo muitos rostos conhecidos, não vou mencioná-los para não ser injusto, né? Porque tenho o privilégio de ver aqui muitas pessoas que caminharam conosco no tempo em que estivemos à frente da igreja, e louvamos a Deus pela permanência dos irmãos. Alguns devem se lembrar que essa era uma frase recorrente nossa: começar é fácil, difícil é permanecer, né? E quando olhamos que os irmãos estão aqui, porque os irmãos estão permanecendo, e nós louvamos a Deus por isso, que o Senhor possa fortalecê-los neste propósito, neste intento, né? Tenho a alegria de estar com a minha esposa, por favor, bem, fique em pé, Eni, minha companheira de caminhada de 40 anos, né? Obrigado. Esse ano nós completamos 40 anos de vida conjugal, também completei 40 anos de vida ministerial. No dia 23 de fevereiro, completei 40 anos de ordenação ao ministério, né? Sendo que o meu exame aconteceu aqui na igreja, né? Na época do pastor Murilo, o concílio examinatório aconteceu aqui nas dependências da primeira igreja, e a minha ordenação aconteceu em Divinópolis. Em Divinópolis foi o meu primeiro pastorado na segunda igreja de Divinópolis, onde também conheci minha esposa, né? E nós nos casamos e estivemos em Ouro Branco, no bairro industrial, e aqui, e hoje nós voltamos para Divinópolis, né? A gente mora lá desde 2016. Também minha irmã, meu cunhado, né? A Clécia, o Jairo. A Clécia trabalhou comigo no ministério, na área da música, né? Nos ajudou, e nós louvamos a Deus por isso. Sentimos-nos honrados pela confiança e pela oportunidade, pastor Juan. E é bom olhar
pelos ombros e ver que tem fruto do trabalho, né? Ver que você hoje é um pastor, é sinal de que a gente está caminhando, tem gente vindo atrás, né? Isso é motivo de agradecermos a Deus. Aqueles que me conhecem sabem que uma das minhas características é pregar em série, né? Então aqui nós pregamos várias séries, e já no final do ministério nós começamos a caminhada bíblica, né? Pregamos todo o Pentateuco, pregamos Josué, Juízes, relacionando Êxodo com Romanos, Hebreus com Levíticos, né? Então fizemos a caminhada bíblica, foi um tempo interessante. Eu continuo tendo essa coisa de pregar em série. Eu estou pregando uma série agora lá na pequena igreja que eu lidero em Carmo do Cajuru. Eu faço parte, sou membro da primeira igreja batista de Divinópolis. Acho que a nossa tendência é ser membro de igreja centenária, né? Porque aqui é centenária, a igreja de Divinópolis, que é filha desta igreja, né? É uma igreja centenária também. Nós compomos o colegiado da igreja, juntamente com o nosso pastor presidente, que é o pastor Alex de Oliveira, né? E lideramos uma pequena congregação em Carmo do Cajuru, onde a gente mora também. Tem um cantinho lá que a gente gosta de ficar, então a gente passa mais tempo lá em Carmo do Cajuru do que em Divinópolis, né? Então o nosso cantinho lá, onde a gente vive lá mais refugiado, né? E gostamos disto. Então eu estou pregando uma série inspirada no livro O Peregrino, de John Bunyan. Se você já leu ou já viu o filme, né? É muito interessante. Eu estava assistindo então o filme, pesquisando lá no YouTube, e vi o filme e assisti o filme. Eu falei, tem uma série interessante para desenvolver a partir disso, né? O Peregrino, uma caminhada para o céu. É uma alegoria que John Bunyan escreve quando ele está na prisão. Ele era um pregador leigo e nos anos 1600 o rei da Inglaterra tinha que dar permissão para se pregar. E John Bunyan começou a pregar sem permissão. Ele foi para a prisão. Libertaram, ele continuou pregando, ele voltou para a prisão e passou 12 anos na prisão por pregar o evangelho. E na prisão ele escreveu o livro O Peregrino, que é uma alegoria que mostra a saga do cristão saindo da cidade da destruição e indo para a cidade celestial. E é muito interessante refletir sobre essa alegoria, porque ela tem a ver com a nossa caminhada cristã nesse mundo, com as lutas que nós enfrentamos, com as batalhas que o cristão vivencia no seu dia a dia. Eu então gostaria de refletir sobre a mensagem: no meio do caminho havia um pântano, porque o cristão se depara com o pântano do desânimo e ele enfrenta uma luta tremenda. Eu gostaria então de ler o Salmo de número 40 como base para a nossa reflexão. O salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade.
Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbações por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Amém? No meio do caminho tinha uma pedra, é uma poesia do mineiro Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira. A poesia diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, tão pequena, mas traz tantas verdades à nossa vida, de que a vida se faz disso mesmo, de muitas pedras no meio do caminho, de muitas lutas, de muitos embates e de muitas dificuldades. E não foi diferente com o cristão em sua caminhada, saindo da cidade da destruição, rumo à cidade celestial. Ele vai enfrentar vários embates, e John Bunyan vai mostrando isso através da sua alegoria, as lutas que o cristão vai enfrentando em sua saga para chegar à cidade celestial. E uma das lutas é exatamente o pântano do desânimo. E aí nós poderíamos parafrasear a poesia de Carlos Drummond de Andrade, dizendo, no meio do caminho tinha um pântano. No meio do caminho tinha um pântano. Tinha um pântano no meio do caminho. Tinha um pântano, no meio do caminho tinha um pântano. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um pântano. Tinha um pântano no meio do caminho. No meio do caminho tinha um pântano. O cristão, empreendendo a sua caminhada da cidade de destruição até a cidade celestial, ele se depara com dificuldades. E aí então, ele é socorrido por auxílio. E quando o auxílio se aproxima, ele pergunta para auxílio, Senhor, este é o caminho da cidade da destruição até a porta distante. Por que o terreno não está aplainado para que os pobres viajantes sigam para lá com mais segurança? Senhor, eu estou indo para a cidade celestial e o caminho tem tantos obstáculos, tantas dificuldades, por que esse caminho não foi aplainado? E auxílio então lhe responde, este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão para a qual correm continuamente a escória e a imundícia que acompanham a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano do desânimo. À medida que o pecador desperta para a sua perdição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e desanimadoras preocupações, e todas se reúnem e se acomodam neste lugar. Essa é a razão da má qualidade deste terreno. Porque na medida em que estamos caminhando para a cidade celestial, nós somos expurgados, são retirados de nossas vidas os nossos medos, os nossos pavores, as nossas inquietações, e então estas coisas se acumulam no pântano do desânimo. Auxílio continua, o rei não se agrada de que este lugar permaneça assim tão ruim, prosseguiu. Seus operários, sob ordens dos inspetores de sua majestade, têm trabalhado ao longo desses 1600 anos, a época em que John Bunyan escreveu o livro Peregrino, neste terreno,
para quem sabe aplainá-lo. Sim, e segundo o 100, aqui já afundaram pelo menos 20.000 cargas de carroções e ainda milhares e milhares de saudáveis ensinamentos que foram trazidos em todas as estações e de todos os lugares dos domínios do reino. Os que sabem contar dizem que esses são os melhores materiais para aterrar este lugar. Se assim fosse, já poderia ter sido aterrado, mas continua ainda o pântano do desânimo. E assim continuará quando já tiverem feito tudo o que pode ser feito. E Auxílio continua: é verdade que há, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais, espalhadas mesmo aí no meio do pântano. Continuou: mas quando esse lugar vomita sua imundícia, como faz quando muda o tempo, dificilmente se veem as pegadas. E aí se torna fácil do cristão se perder, porque ele não consegue ver as pegadas que podem lhe dar segurança e tranquilidade para atravessar as adversidades. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tontura que sentem, passam direto e, apesar de as pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles afinal alcançam a porta. E considerando o Salmo 40, onde o salmista fala que clamou ao Senhor quando ele se encontrava num lamaçal, num lodaçal, num ambiente de dificuldade, e comparamos a estas verdades que estão presentes na alegoria de John Bunyan no livro Peregrino, verdades se destacam, queridos. Verdades se destacam que podem nos ajudar a atravessar os pântanos que enfrentamos ao longo da nossa caminhada da cidade da destruição para a cidade celestial. E como podemos administrar as crises e dificuldades que vivenciamos em nosso dia a dia. A primeira verdade é que os pântanos revelam as limitações humanas. E o salmista vai dizer lá no verso 12: não tem contas os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. O pântano, o lodaçal em que ele se encontrava, contribuiu para que ele pudesse perceber quão frágil, quão limitado, quão imperfeito ele era e o quanto ele dependia da graça de Deus para cumprir os propósitos e os desígnios do Senhor. Ele tem consciência dos males que o cercam, ele tem consciência das iniquidades que tomam conta de sua mente, de seu coração, que o impedem de vislumbrar, de ver os propósitos e os desígnios do Senhor em meio às adversidades da vida. Os pântanos com os quais nós nos deparamos em nossa caminhada, e se você aí no seu lugar parar para refletir, você vai perceber que possivelmente está vivenciando algum pântano neste momento. Talvez na área da saúde, talvez nas emoções, talvez nos relacionamentos, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. Você saberá identificar os pântanos que tem vivenciado. E eles têm um propósito. Deus não é sádico. Deus não nos permite enfrentar os pântanos apenas por circunstâncias várias, mas Ele nos permite enfrentar os pântanos para que possamos ter noção de quão limitados nós somos e do quanto dependemos da sua graça. As escórias, como diz Bunyan, vão ficando nesse pântano, nós vamos expurgando ou nos livrando dessas escórias na medida em que tomamos consciência de quão limitados nós somos e do quanto precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Mas os pântanos também nos revelam uma outra realidade, uma outra verdade, é que eles têm causas múltiplas. No versos 14 e 15, o salmista vai dizer: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal.
sofram perturbações por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito. O salmista está consciente de que o lodaçal em que ele se encontra não é fruto apenas das suas limitações e fraquezas, mas também de terceiros. Pessoas de alguma forma estão contribuindo para que ele esteja nesse pântano que possa fazê-lo desanimar da caminhada. Mas é importante que tenhamos noção de que os nossos pântanos, eles têm a ver com alguns aspectos importantes. Primeiro, eles são decorrentes do pecado de Adão. Nós vivemos num mundo caído. E esse mundo está sem esperança. Ele está indo de mal a pior. É a visão que o cristão tem. Ele está vivendo na cidade da destruição, e para a cidade da destruição não há esperança. Ela é uma cidade decaída. Ela é uma cidade condenada ao juízo divino por causa do pecado de Adão. Então os nossos pântanos têm a ver com o pecado relacionado à natureza humana, com a queda de Adão. Os nossos pântanos têm a ver com os nossos próprios pecados, como já mostramos, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Muitas vezes nós vamos parar nos pântanos por falta de atenção. E foi exatamente o que aconteceu com o cristão involúvel. Cristão involúvel estão empenhados na caminhada para a cidade celestial. De repente eles se distraem conversando e caem no pântano. Quantas vezes nós nos distraímos na vida cristã? Quantas coisas tiram a nossa atenção, o nosso foco da cidade celestial, e de repente lá estamos nós patinando no pântano do desânimo, consequência dos nossos próprios pecados. Mas vamos parar também no pântano por pecados de terceiros, seja por propósito, seja por ignorância, seja por maldade ou não. Mas os terceiros ou as pessoas à nossa volta contribuem para que possamos parar no pântano. E temos que estar preparados para isso. Muitas pessoas se ressentem com a igreja por causa dos problemas, das dificuldades que ela enfrenta, mas quanto mais próximos nós estamos, mais riscos nós corremos de tropeçarmos uns nos outros, de machucarmos uns aos outros. Então eu vou ficar longe da igreja, né? Porque aí eu não vou ter pântano. Vai arranjar outros. De pântano você pode ter certeza que você não vai ficar livre. Então os outros, Satanás lança contra as nossas vidas dardos, né? E somos atacados de todos os lados, porque ele quer a nossa ruína, ele quer nos ver patinando no pântano e desistindo da vida cristã. No livro, volúvel e cristão estão caminhando, os dois caem no pântano. Sabe o que acontece com volúvel? Se a vida cristã é isso, estou voltando para casa. E volúvel procura a primeira saída próximo da sua casa e desiste da caminhada cristã. É isso que o diabo quer, que você desista da caminhada. Mas Deus também, em sua vontade permissiva, vai deixar que por vezes caiamos nos pântanos. Foi lido o texto de Jó, né? Na introdução ao culto. Imagine o pântano em que Jó se deparou. Perder os filhos, perder os bens, perder a saúde, a mulher ficou revoltada, os amigos que disseram que vieram para consolá-lo atormentaram mais a vida dele. Que pântano! Hein? Isso não é pântano, isso é uma areia movediça, né? Mas você tem duas declarações extraordinárias em Jó que mostram que os pântanos fortalecem a nossa convicção. Lá no capítulo 19 ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que esse tempo se levantará sobre a terra, ele vai me tirar desse pântano. E do dia que ele sai do pântano, ele diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Olha como que ele cresceu no meio do pântano. Ele agora tem uma nova perspectiva, as convicções dele a respeito de quem Deus é e do que Deus pode fazer se fortalecem no pântano. E quando ele sai do pântano, ele tem uma outra compreensão do seu relacionamento com Deus, da sua vivência com Deus. Mas uma terceira verdade: os pântanos nos convidam a esperar com paciência no auxílio do Senhor. Lá nos versos 1 a 4, o salmista vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, tremerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Não é um esperar passivo, mas um esperar ativo. Não é cruzar os braços e ficar lá no pântano quando é que o socorro vem. Mas é esperar confiantemente no Senhor. Ele é desafiado a depositar a sua esperança no Senhor, porque ele não tem outro meio, outra forma de sair do pântano do desânimo, a não ser com o socorro e com o auxílio divino. Então é uma esperança ativa, não é uma esperança passiva. O socorro que vier está bom, né? O socorro que vier está bom, mas eu vou esperar confiantemente no Senhor. É o Senhor quem vai me tirar desse pântano, é o Senhor quem vai me resgatar, o Senhor virá em meu auxílio. E um dos personagens da alegoria é exatamente auxílio. Ele vem ao encontro do cristão, estende-lhe a mão e o resgata daquele pântano. E é assim que deve ser na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, esperar confiantemente no Senhor quando nós estamos enfrentando os pântanos da vida. Mas uma quarta lição: os pântanos nos convidam a dar os créditos a Deus. Você não sai do pântano sozinho. Sempre receberá o auxílio de alguém. Sempre receberá o auxílio do alto. Então seja grato. Seja grato quando alguém lhe estender as mãos. Seja grato quando alguém o socorrer. Seja grato quando alguém o resgatar. E é exatamente isso que o salmista faz. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Senhor, eu não posso contar as maravilhas que tens feito, a maneira maravilhosa como tens me resgatado dos meus pântanos, das minhas lutas, das minhas batalhas espirituais, as pessoas que o Senhor tem usado para que possam vir em meu socorro e estender a minha mão. Senhor, estender as mãos para mim. Senhor, eu celebro na tua presença os resgates que o Senhor tem me oferecido. Senso de gratidão. Quão facilmente nos esquecemos do socorro do Senhor. Quão facilmente nós nos esquecemos das maravilhas que Deus tem feito, dos livramentos que Ele tem dado, das pessoas que Ele tem usado para vir em nosso auxílio. Nos pântanos nós aprendemos que não saímos deles sem que o Senhor nos socorra, sem que o Senhor use alguém para nos resgatar. Você não está aqui nesta manhã sozinho. Alguém o alcançou. Alguém foi usado por Deus para alcançá-lo. Alguém foi usado por Deus para resgatá-lo. Alguma circunstância Deus usou para que você fosse resgatado. Então seja grato.
Glorifique ao Senhor por isso. E a última verdade: os pântanos nos convidam a testemunhar do poder e da graça de Deus. O verso 3 diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Esse verso é até canção, né? De um grupo muito querido e muito conhecido. Porque nós devemos contar das maravilhas do Senhor. Devemos testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas, da graça de Deus. Afinal, meus queridos, a vida, como diz Martin Lloyd Jones, né? Martin Lloyd Jones: a vida é graça no início, graça no meio, graça no fim. Graça no início, graça no meio, graça no fim. Então você precisa testemunhar da graça de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, dos pântanos que o Senhor tem te livrado. Você já parou para ver os pântanos dos quais o Senhor tem te livrado? E você tem celebrado na presença do Senhor? Você tem testemunhado do que Deus tem feito e realizado na sua vida? Sabe por que a gente chega com mais entusiasmo para a celebração, irmão César? É porque a gente pensa nos pântanos dos quais o Senhor nos livrou durante a semana. E de como, de forma maravilhosa, Ele nos resgatou. E aí a gente vem para a igreja para testemunhar do que Deus tem feito. Então cantamos a plenos pulmões. Aí você não precisa que o maestro fique fazendo malabarismos e coisa e tal para você, ou que cante aquelas músicas e tal. Você já veio de casa preparado para o culto, para celebrar, para cantar. Agora, quando você não para refletir sobre os livramentos que tem esperado, aí você depende de quem está aqui na frente para te motivar, para poder cantar com entusiasmo, para prestar um culto alegre, festivo, na presença do Senhor. Mas eu espero em Deus que você tenha vindo para cá, não dependendo das pessoas que estão aqui, mas para agradecer o que Deus fez na sua vida durante essa semana, para celebrar na presença do Senhor. Queridos, concluindo, os pântanos sempre enfrentaremos. Lamento informar. Se você veio para essa igreja hoje pela manhã pensando, o pastor que vai pregar, vai falar que não vai ter mais pântano daqui para frente, né? Que vai ser tudo muito fácil, que o caminho para a cidade celestial vai ser aplainado, assim, aquele tapete, que daqui até no céu, que tudo vai ser tranquilo. Lamento desapontá-lo. Porque o nosso Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. Se eu disser algo contrário, se o pastor Juan disser algo contrário, nós vamos estar mentindo, contrariando a palavra de Deus. Então os pântanos sempre enfrentaremos. No entanto, precisamos ter em mente que, apesar das dificuldades, os pântanos são terras férteis. Eu nunca fui ao Pantanal Mato-Grossense, mas quem já foi, né, e a gente vê nas reportagens, que é lindíssimo, né? O Pantanal Mato-Grossense. Mesmo sendo o menor bioma brasileiro, ele é cheio de vida. Nele há uma fauna e uma flora extraordinárias, que atraem milhares de turistas todos os anos. O centro-oeste mineiro, do Brasil, melhor dizendo, por estar ali próximo, é uma terra fértil. Porque os pântanos podem ser férteis, apesar das dificuldades. Por mais difícil que seja estar no pântano, nele a vida de Deus se fortalece em nossas vidas, se tivermos decididos a fugir da cidade da destruição. O cristão estava consciente do juízo iminente. Era preciso fugir da cidade da destruição.
Era preferível pagar o preço a sofrer o juízo de Deus. Que estejamos dispostos a pagar o preço, mesmo que tenhamos que enfrentar muitos pântanos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, rendemos-te graças pelo teu amor, bondade e misericórdia para conosco. Que a tua palavra, lida e exposta, encontre lugar em cada coração, para o louvor da tua glória, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém.